Aqueles que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Veredas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a festa da aparição de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa aparição se deu a um santo muito particular e especial, São Simão Stock, carmelita, que desde a mais terna infância buscou viver uma singular santidade. Narra-se que desde pequeno buscou uma vida de verdadeira piedade e, sobretudo, buscou viver o retiro, a vida de oração, esconder-se, resguardar-se para encontrar-se com Deus. Deus não está presente no barulho, isso é um fato, isso é uma verdade. Se a nossa rotina nos tem conduzido ao pecado, nos tem conduzido ao mal, é no retiro, é no encontro com Deus, no silêncio, é na oração que nós teremos uma mudança de vida. E São Simão descobriu isso logo muito cedo. Ainda, enquanto pequeno, narra-se que aos 12 anos decidiu por morar como eremita. Talvez as crianças, aos 12 anos estejam pensando em brincar, em talvez, qual o programa a assistir. São Simão, enquanto pequeno, tinha um propósito: eu quero ser santo e eu vou encontrar a Deus na santidade, vou encontrar a Deus no retiro, no silêncio. Semelhante, poderemos colocar ao Santo Padre Pio. Desde pequeno, recebia visitas do seu anjo da guarda, de Nossa Senhora, era já um místico enquanto criança, enquanto pequeno. E Nossa Senhora aguardava para ele uma grande revelação. Por isso, buscando viver na sua vida de piedade, na sua vida de eremita, ele procurou o silêncio e, em uma grande árvore, procurou fazer a sua casa. Saiu do lar paterno e foi morar numa árvore. Por isso que o termo stock se refere ao tronco de árvore, nesse sentido, traduzindo do inglês. Ele então ali vivia uma vida de constante êxtase. Visitas de Nossa Senhora, visita dos anjos e uma vida de piedade e oração. E assim permaneceu então por muitos anos. Por cerca de 6 a 8 anos ficou ali vivendo aquela vida de intensa piedade no silêncio, na vida de oração. Até que então viu chegarem monges que eram verdadeiramente penitentes, frades que viviam uma vida de grande austeridade. Eram os frades carmelitas que estavam chegando à Inglaterra, visitando a Europa. Esses carmelitas, conta-se e narra-se alguns santos, que são aqueles que viveram os exemplos de Santo Elias, do santo profeta Elias. Eram monges, frades monges, que viveram ali no Monte Carmelo, na Terra Santa, próxima à Terra Santa, e ali buscavam a sua santificação. Conta-se que após o profeta Elias e no tempo de Jesus, eles ali estavam. E a própria Santa Teresa vai remeter a espiritualidade carmelita aos padres que viveram como eremitas no Monte Carmelo. O fato é que narra-se que por volta ali dos anos 1200, nós tínhamos padres vivendo então no Monte Carmelo, próximo à Terra Santa, e que viviam uma grande santidade. Porém, houve uma grande invasão de muçulmanos. E eles que viviam sim ali a santidade, resolveram discernir pela oração se o mais correto era permanecer ou sair para evangelizar. Pois uma pessoa que é perseguida, se há uma perseguição para o martírio, não há uma necessidade de entregar a sua vida. É claro que uma vez a pessoa estando presa, ela não pode negar a Cristo, mas para o maior bem da igreja, da evangelização e dos fiéis, é lícito sim fugir. E assim esses frades fugiram. Antes, alguns já tinham ido
para a França. O rei São Luís tinha trazido alguns frades carmelitas para que pudessem estabelecer mosteiros. E da França desceram, subiram para a Inglaterra. Quando então São Simão Stock, jovem, entra em contato, os primeiros frades carmelitas, conta-se que haviam por volta de 40 mosteiros já na Inglaterra, pois eles haviam descido lá da Terra Santa para a Inglaterra, fugindo das perseguições. Então habitavam a Europa, a França. Viu então ali a realização da sua vocação, sentiu um chamado. Ele que queria viver uma vida eremita, claro que necessitava de uma certa direção, de padres que o ajudassem, por mais que já fosse santo, vivesse graças extraordinárias, a presença de Nossa Senhora, dos anjos, mas viu ali naquela ordem um meio para ainda mais se santificar. E então adentrou a ordem dos carmelitas, tornando-se um frade carmelita. E ele que já vivia grandes êxtases, ali pôde viver uma vida de verdadeira santidade. Certa vez, querendo então, assim narram os autores, colocar fogo em toda a Europa, fogo de santidade, fogo do Divino Espírito Santo, resolveu fazer um retiro, 6 anos de silêncio na Terra Santa, morando só, para que pudesse ali se configurar, de certo modo, ao profeta Elias. E então, vivendo ali, em estrita santidade, buscando as mais duras penitências e vivendo ali como holocausto ao Senhor, voltou fervoroso para a Europa e mal sabia ele que possuiria uma grande missão. Os frades carmelitas, de modo geral, estavam num tempo de grande fervor. E quando vem São Simão, lá do seu retiro, ele se torna então um dos superiores da ordem, depois do superior geral, e conduz aqueles frades então a uma vida de santidade ainda maior. Demonstra-se assim que é necessário então o silêncio. Se nós pudéssemos fazer um retiro de 6 dias, todos os anos, ou de 6 em 6 meses, a nossa vida espiritual seria diferente. É inimaginável que seria se fizéssemos retiro de 6 anos, nem todos poderiam. Mas imaginemos o que foi um santo fazer um retiro de 6 anos. Quão fervoroso não retornou. E assim, pregando então o Evangelho, via que há dificuldade de muitos soldados com relação às cruzadas. Buscava-se então a defesa da Terra Santa. E uma das coisas se temia, a morte. Porém, a morte não deve ser temida, e sim a morte do pecado. Porque a morte foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das características do cristianismo, de todo cristão, é que nós não tememos a morte, mas esperamos a vida eterna. O morrer para o cristão, nós falamos, é uma mera passagem. Passar desta vida para a vida no outro mundo. E diante disso, São Simão então começa a pedir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que lhe pudesse dar um sinal, um símbolo cristão que fosse também símbolo de salvação. Ele via essa necessidade e começou a pedir nas suas orações. Deus escuta seus santos. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e Deus não nos ouve. Talvez porque o que pedimos não deve ser dado por agora, porque pedindo nós nos santificaremos, ou porque aquilo que pedimos nos fará mais mal do que bem. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe qual o caminho nós devemos seguir para a nossa salvação e, sobretudo, para a nossa santificação. E assim, eis que então, em um dos seus momentos de grande fervor e êxtase, nas suas orações, ele tem a aparição da Santíssima Virgem. Assim é narrado: sendo devotíssimo, a Virgem Santíssima desejava obter da Rainha Celestial um penhor visível da sua benevolência e maternal proteção. Todo aquele que pudesse, todo homem pudesse levar um símbolo da proteção da Santíssima Virgem, que pudesse sentir-se revestido por ela, com a sua maternidade, com a sua graça.
Foi então que, aos 16 de julho de 1251, que estando em oração fervorosa a renovar esse pedido a Nossa Senhora, eis que a Santíssima Virgem dignou-se aparecer. Rodeada de espíritos celestes, veio trazer um escapulário e disse a São Simão: meu dileto filho, disse a rainha do céu, eis o escapulário que será o distintivo da minha ordem. O escapulário é o símbolo, né, da ordem do Carmo. E todo aquele que usa o escapulário está associado à ordem, de certo modo, à ordem carmelita, né? Se torna, então, filho de Nossa Senhora do Carmo. Aceita-o com o penhor do privilégio que alcançareis para ti e para os membros da ordem do Carmo. Então, um privilégio. Aquele que usa o escapulário recebe privilégios. E Nossa Senhora, então, faz uma grande promessa. Aquele que morrer vestido deste escapulário estará livre do fogo do inferno. Essa é a grande promessa da Santíssima Virgem para aqueles que usam devotamente o escapulário. O que é usar devotamente o escapulário? É usar segundo o espírito de santificação da igreja, não com o espírito de superstição. Muitas vezes nós chegamos a ouvir, estou cometendo muitos pecados, mas estou usando o escapulário de Nossa Senhora. Não serei condenado ao inferno, não vou me perder por conta disso, pois uso o seu escapulário. Pelo contrário, nós devemos usá-lo como uma garantia da nossa busca pela salvação, e não como uma segurança estando no pecado. Então, procurar sim converter-se, salvar-se, mesmo usando o escapulário de Nossa Senhora, porque essa é a sua promessa. Aquele que morreu usando o escapulário não vai enfrentar o fogo do inferno. Houveram outras aparições e devoções que chegaram a instituir o privilégio sabático, e aquele que fizesse uma penitência ou abstinência de carne na quarta e no sábado, além da sexta, sairia do purgatório no primeiro sábado. Mas, são outras aparições. A aparição de Nossa Senhora do Carmo, São Simão Stock, nós temos, por relato do nosso santo, é apenas isso, de que aquele que morrer vestido escapulário estará livre do fogo do inferno. Então essa é a promessa de Nossa Senhora. E todo aquele então que usa o escapulário de Nossa Senhora deve usá-lo com essa devoção. Estou revestido da Santíssima Virgem, Nossa Senhora me guarda e me protege. Santo Agostinho, comentando e falando sobre o modo de ser devoto, de usar os sacramentais da igreja com conversão, ele nos explica: Deus que nos criou sem nossa cooperação não pode nos salvar sem que o queiramos e desejemos. Então devemos desejar e querer a salvação. Então usar o escapulário sim, mas com piedade. Fazer por onde lutar para ser salvo. Por isso o escapulário não é um amuleto que assegure, sob qualquer hipótese, a salvação de quem usar. Nós vemos, pelo contrário, conversões. Quantos, narra-se a história da igreja, pecadores, quantos presos, quantos sentenciados à morte, que, no momento derradeiro, pedindo perdão pelos seus pecados, vestiram o escapulário da Santíssima Virgem. Quantas pessoas doentes e enfermas que, querendo o santo escapulário, encontraram nele grande consolo. Diante, então, desse uso devoto do escapulário, devemos fazer aquilo que diz Santo Agostinho: ame a Deus e faça o que queres, o que quiserdes. Ou seja, amando a Deus, sirva-o conforme ele te inspirar. Amando a Deus, siga a tua vocação. Amando a Deus, não busque o pecado, mas busque as inspirações do Senhor. Caríssimos fiéis, que alegria é poder no dia de hoje agradecermos a Nossa Senhora por ter nos dado um bem consolador. Todo devoto da Santíssima Virgem, ao usar o escapulário, ao rezar o seu santo terço, percebe ali a proteção, a ação maternal
de Nossa Senhora na sua vida. Que no dia de hoje possamos agradecer também a São Simão Stock a sua devoção. Essa é a verdade. Uma pessoa que se eleva em santidade, que sai da vida comum espiritual e alcança o cume da oração, eleva consigo todo o mundo. E busquemos, ao exemplo de São Simão, também viver uma vida de verdadeira santidade. Encontraremos isso no silêncio, na piedade e na vida de oração. Que São Simão também nos ajude a fugir desse mundo barulhento que nos impede de rezar, pois sem oração não é possível santidade, não é possível salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai Rogai por por nós. nós.